Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no Alicerce na TV. Hoje, nós estamos na trilha de navegador, no último bloco da trilha de navegador. Então, daqui a pouco a gente já vai para mergulhador. E as professoras de hoje sou eu, Gabriela. E eu, a professora Jennifer. E hoje nós vamos voltar num assunto muito importante, que são frações. A gente vai trabalhar um pouquinho com reta numérica e dar início ao nosso estudo dos números decimais. Então, para os materiais para aula, eu vou precisar que vocês tenham caderno, lápis e borracha. Tudo bem? Vocês estão com esse material? Sim? Boa. Para nossa chegança de hoje, a gente vai fazer uma reflexão e eu quero que vocês me apontem duas coisas sobre vocês. Um ponto forte e um ponto fraco. Vamos lá, eu vou começar pelo meu ponto fraco. O meu ponto fraco é que às vezes eu sou teimosa demais. Eu quero que alguma coisa dê certo, mesmo que, nossa, não é para dar certo. Eu faço porque eu sou teimosa e acabo quebrando a cara às vezes. E meu ponto forte, ele tá muito associado com um pouquinho de teimosia também, mas é a persistência. E você, Jenny? Eu sou bastante parecida, assim. Eu acho que o meu ponto fraco é justamente isso. Eu sou muito insistente com alguma coisa, com alguma ideia. Então, quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça para tirar aquilo, precisa me provar muito claramente que aquilo não vai funcionar. E o meu ponto forte, acho que seria a determinação. Fica muito próximo ali, uma coisa com a É outra. muito uma linha tênue, né? Ou a Sim, gente dá muito certo ou dá muito errado. sim. Henrique Queiroz, e você? Um ponto fraco. Pô, minha mãe fala que eu sou teimoso, mas eu não sou, não. Eu acho que eu não sou, não. É ter vergonha. E um ponto forte? Um ponto forte é fazer meus amigos rirem. Boa. Ana Beatriz? Meu ponto fraco é teimosia. E o meu ponto forte é a coragem. Que mesmo eu estando com medo, eu vou lá e faço. Boa, muito boa. Camila? Bom, eu não sei muito bem. Eu acho que o meu ponto fraco, assim, é que eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu não sei, sou muito medrosa. Meu ponto forte é fazer as pessoas sorrirem. Acho que Boa. Joana? Então, eu acho que meu ponto fraco é que eu me irrito muito fácil. Agora, assim, ponto forte, eu tenho criatividade. Às vezes, na maioria das vezes eu tô no bloqueio criativo, mas quando eu tenho criatividade, eu consigo fazer as coisas que eu quero. Boa. Henrique Peixoto? Mas eu acho que o meu ponto fraco é que eu fico muito nervoso quando eu vou fazer as coisas. E o ponto Meu forte? ponto forte? Não sei, eu acho que eu sou uma pessoa muito alegre. Boa. João? Ó, o meu ponto forte e o meu ponto fraco fica assim, ó. Se separar um, o meu ponto forte não faz nenhum mínimo sentido. Mas fala pra nós qual é seu ponto forte, seu ponto fraco. Meu ponto forte é que eu entendo a coisa muito rápido. Meu ponto fraco, eu não uso pra nada. Mas o que é? Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, tipo a raiz quadrada. Ah, aprendi isso. Nunca mais vou usar na minha vida. Só vou usar em prova. Entendi. Boa, pessoal. Nosso Mindfulness de hoje. Hoje eu trouxe algo para a gente se concentrar, a gente manter o foco. Mas antes de eu passar essa coisinha para vocês, essa atividade para vocês, vamos respirar 3 vezes bem fundo, puxando todo o ar e soltando pela boca. Mais uma vez. Última vez. Boa. Agora é para a gente treinar a concentração. Jogo de encontrar os erros. Eu vou dar para você. Nossa,
Minha voz falhou agora. Eu Jogo já encontrei um. de encontrar os erros. Eu vou dar para vocês 2 minutos e vocês vão ter que achar o máximo de erros possíveis em 2 minutos. Depois eu vou chamar um por um e cada um vai me falando um erro que achou. Lembrando que eu vou comparar essa primeira aqui, a que tá certa, tá bom? E o erro vocês vão ter que achar nessa segunda imagem. Se é certo, eu já sei tudo. Se é certo. Então, pessoal, esse foi o nosso Mindfulness de hoje. O que vocês acharam? Um pouquinho mais diferente. Gostei muito. Na aula passada de matemática, nós vimos sobre as medidas de tempo, horas, minutos, segundos, como transformar. A gente fez vários exercícios sobre isso. E hoje nós vamos retomar o assunto de frações e nos aprofundar um pouquinho. Então, a gente vai falar em frações com retas numéricas e números decimais. Tudo bem? Então, começando com números decimais. Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo sobre os números decimais. A gente pode falar tanto em fração decimal quanto numeral decimal. Como assim, professora? Lembra que na aula passada sobre frações, eu falei que toda fração é uma divisão? Sim. Apesar dela ser, por exemplo, representar uma parte pelo todo, é uma fração. Por quê? Toda vez que a gente coloca o comando de uma fração numa calculadora, a gente aperta qual operação? A divisão, certo? Só que aqui nos números decimais, a gente pode também falar de fração decimal. O que são as nossas frações decimais? São quando os denominadores são potências de 10. Como, por exemplo, 3 décimos é uma fração decimal, certo? A gente pode também falar sobre 17 sobre 100. A gente também pode falar sobre 54 sobre 1000. Para quem já aprendeu potência, que eu vi que vocês já estão na raiz quadrada, para quem já aprendeu potência, a gente pode escrever 10 como 10 a primeira, 100 como 10 a segunda, e 1000, desculpa, como 10 a terceira. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que toda fração é uma divisão? Hoje eu vou sempre tocar nessa tecla. Fração é uma divisão. Então, 3 décimos eu também posso escrever em forma de decimal, certo? É só eu dividir 3 por 10. Só que antes da gente falar como que a gente transforma, vamos falar um pouquinho sobre o numeral decimal. O numeral decimal, o que ele indica? Ele indica um número que ele não é inteiro. Vocês lembram lá do conjunto dos números inteiros? Vocês lembram desse número? Do conjunto desse número? Sim. Sim. Lembra que os conjuntos dos números inteiros, eles era 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3? Ele não admitia número decimal? Sim, vocês lembram? O que acontece? O número decimal, ele pode ser um número racional ou irracional. A gente viu isso lá nos conjuntos dos números. Então, quando a gente fala de numeral decimal, significa um número que ele não é inteiro. Como assim, professora? O número 5,28 é um número inteiro? Vocês acham que é um número inteiro? 5,28? Eu acho que é um número inteiro. Não é inteiro. Para ser inteiro, não pode ter vírgula. Então, 5. Isso é um número inteiro. 5 é um número inteiro. 5,28 é um número decimal. Eu tô Assim, número inteiro com natural. Lembra que número natural são todos os números inteiros positivos. E número inteiro são todos os números inteiros positivos e negativos. 5,28 também é um número decimal, assim como 3,0,374. Assim como o número 54,08, por exemplo. Vocês conseguem perceber, então, quando eu falo de número decimal, eu falo de números com vírgula, números que têm casas após a vírgula, números quebrados, que a gente chama
popularmente como números quebrados. E se eu quiser transformar uma fração decimal para um numeral decimal e vice-versa, como que eu faço? Como que a gente faz a transformação de um numeral decimal para uma fração decimal? Da seguinte maneira. Por exemplo, eu tenho o número 47,32. É um numeral decimal, certo? E eu quero escrever ele em forma de fração decimal. Lembra que quando eu escrevo em forma de fração decimal, meu denominador tem que ser uma potência de 10. Como que eu faço isso? Eu não tenho duas casas após a vírgula? Por qual potência de 10 vocês acham que eu vou utilizar no denominador? 10, 100, 1000? Se eu tenho duas casas após a vírgula? Isso é. Oi, João. Isso daí pode até confundir até. Mas indo pela lógica diretona, e sem usar números quebrados também junto, a lógica é ser também 1000, 1 mais 6 0. Mas se aquela vírgula, esse 32 é reduzido, arredondado para 47, normal. Eu vi a 10, para deixar no mesmo nível. Então, esse número quebrado, não dá. Vamos lá. Se a gente quer transformar um número decimal, um numeral decimal para uma fração decimal, a gente tem que utilizar uma potência de 10. E se a gente utiliza 100, 10 ou 1000, a gente vai ver pelo número de casas que nós temos após a vírgula. Aqui eu tenho duas casas decimais, certo? Eu tenho duas casas decimais. Então, o meu 10, 100 ou 1000 que eu vou usar, a minha potência de 10, precisa ter 2 zeros. E aqui eu copio normal. Pro o que você fez aqui. Quando a gente quer transformar um numeral decimal para uma fração decimal, a gente precisa usar o número, a potência de 10, de acordo com as casas decimais que existem, e colocar o número como se não houvesse vírgula no número. Pro, mas por que você faz isso? Se vocês fizerem essa conta, 4.732 dividido por 100, vai dar 47,32. Então, eu escrever 47,32 ou 4.732 sobre 100, dá o mesmo resultado. Não pode dar resultados diferentes. Vamos ver se vocês entenderam. Se eu escrevo assim, 0,032, qual que é o meu primeiro passo? Não, então é 32 só, por causa não significa nada. Qual que é meu primeiro passo? Vamos passo a passo. Se há vírgula. Primeiro passo é olhar a quantidade de casas após a vírgula. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 3. 3 casas. Então, eu vou usar 10, 100 ou 1000? Você vai precisar usar 1000. 1000, boa. Por que 1000? Porque eu tenho 3 zeros. Se eu tenho 3 casas, eu preciso colocar 3 zeros. E em cima, eu copio o número sem a vírgula. Então, fica 32 sobre 1000. Vocês vão entender mais pra frente o porquê.
Posso fazer mais uma para ver se vocês entenderam? Sim. Pode. Ah, Vamos pessoal, lá. Pode. eu vou fazer um grupo sobre a aula, mas não vai ter o professor, só vai ter nós, beleza? Também pode decidir. Ó, Claro. vamos lá. Opa, que meu não saiu bom. Passem o número 1,0125 para a forma decimal. Vai ser 10.125 milésimos. Ó, primeiro passo, achar quantas casas temos. Você fez certinho, vai ser dividido por 10.000. Só no numerador. Qual é o número que vocês vão colocar no numerador? Dá um tempinho para vocês pensarem. Posso fazer? Espera, tô fazendo. Tá bom. Fiz aqui, eu acho que tá certo. Boa, então vamos lá. Como que fica? Primeira coisa que a gente precisa ver, o número de casa após a vírgula. Nós temos 4 casas após a vírgula, certo? Ah, são 4, aquilo ali é um número 5, né? Isso, esse aqui é o número 5. Gente, a minha visão. E eu tinha visto ele antes, aí depois eu simplesmente ignorei. Simplesmente descartei a existência dele, coitado. Oh, meu Deus. Então, nós temos 4 casas após a vírgula, então eu tenho que ter 4 zeros, certo? Sim, vai continuar sendo 10.000. Isso, 10.000, perfeito. Aí, o que eu faço agora no numerador? Eu apago quem? Ô, zero. Vírgula. É mesmo, a Eu vírgula. finjo que a vírgula não existe. Então, eu copio normal aqui. Então, fica 10.125 dividido por 10.000. Por que eu estou focando em casas decimais? Quanto que tem de casas decimais e quantos zeros? Olha agora a transformação de uma fração em um numeral decimal. Olha só. Eu tenho a seguinte conta. 45 sobre 1.000. Certo? É uma fração decimal. E eu tenho que transformar por um numeral decimal. Vou bater na tecla novamente. Toda fração é uma divisão. Quando a gente faz uma multiplicação ou uma divisão com vírgula, com zeros, desculpa, a gente vai trabalhar com as vírgulas. Como assim? A gente vê que aqui tem 3 zeros, certo? Guardem esse número, a gente tem 3 zeros. O que a gente vai fazer? Vai colocar o 45, ó. Pessoal, prestem atenção, depois eu dou um tempo para vocês copiarem. Mas prestem atenção. Toda vez que eu tiver uma divisão por potências de 10, eu vou mexer com a minha vírgula. Começando tudo do princípio. No 45, eu posso escrever assim, certo? 45,0, que é a mesma coisa que 45.
Então, foquem que a minha vírgula está aqui, certo? Ó, prestem atenção. Não precisa copiar nada agora que eu vou dar um tempinho para vocês. A minha vírgula está aqui do ladinho do 5, certo? Toda vez que eu divido por uma potência de 10, a minha vírgula, eu vou mexer na minha vírgula. A minha vírgula vai andar para a esquerda do número. Quantas vezes eu vou pular? Quantas vezes eu vou andar com a minha vírgula? Aí depende do quanto de zeros tem. Então, aqui tá aqui, certo? Minha vírgula tá aqui. Vou até fazer diferente, corzinha diferente. Minha vírgula tá aqui. Ah, Pro, mas 45. Não dá para eu andar 3 vezes, certo? Não tem mais número. Se não tem mais número, a gente acrescenta o 0, pessoal. Sem... A gente acrescenta quantos zeros a gente quiser, sem estresse. Então, ó, olhem aqui. Minha vírgula tá aqui, ó, no 5, certo? Eu vou andar com ela 3 vezes para a esquerda. Então, 1, 2, 3. É a preta. Então, o meu número é 0,045. Outra dica que eu dou para vocês. Olha que legal. Quantas casas desse... Quantos zeros nós temos mesmo? 3. Quantas casas decimais nós temos? Quantas casas decimais nós temos? 3. Por isso que quando a gente anda com a vírgula 3 vezes, a gente pode... A cara do Henrique de entendi. A gente está fazendo exatamente esse primeiro processo. Vamos mais uma para ver se vocês entenderam real. Deixa eu olhar aqui qual que eu separei para vocês. Olha esse aqui, que legal. 3.548 dividido por 100. Primeira coisa que eu faço... Qual que é a primeira coisa que eu faço? O que vocês acham que é a primeira coisa que eu faço? Tem que ter assim, uma ordem específica? Vocês podem fazer de 2 jeitos. A primeira é olhar quantos zeros tem. Ou a primeira coisa, já escrever um número aqui. Vocês podem começar desses 2 jeitos. Aí vocês olham, tem 2 casas, tem 2 zeros, certo? Aonde está posicionada a minha vírgula nesse número? 3.548. Onde está posicionada a minha vírgula? Quatro. Antes do 5? No 8. Lembra que quando a vírgula não aparece, ela está no final do último número. Quando a vírgula não aparece, quando a vírgula já não aparece, ela está no final do meu último número. Então, eu vou andar com a minha vírgula quantas vezes? Quantas casas eu vou andar com a minha vírgula? Dois. 2. Boa. Então, tá aqui, certo? Tá no 8. Então, ó, prestem atenção. Olha como eu faço a contagem. 1, 2. Então, meu número é 35,48. Certo? Mais uma vez bateu. 2 zeros, 2 casas após a vírgula. Certo? Aí vocês podem me perguntar assim, Pro, mas e um número que já tem a vírgula?
Por exemplo, deixa eu pegar este númerozinho aqui. Eu posso apagar esse 45? Todo mundo copiou? Para conseguir ter mais espaço? Pode. Boa. Então, vamos lá. E se eu tiver o seguinte número? 20,18 dividido por 100. O que eu faço? O que será que muda? Vamos ver. Duas casas após a vírgula, certo? Desculpa, eu tenho duas casas de zero, certo? Então, eu já sei que eu vou ter que andar com a minha vírgula duas vezes. Então, vamos copiar o número. 20,18, exatamente como ele está. O que muda quando eu já tenho um número com vírgula? O meu ponto de partida. O meu ponto de partida, a minha vírgula não tá mais no meu 8, certo? Como eu falei antes. Ela tá aqui, né? Ela não tá aqui? 20,18. Então, a partir daqui que eu começo a mexer ela. Lembrando, divisão, minha vírgula vai para direita ou esquerda? Vai pra esquerda? Vai para a esquerda, muito bom, vai para a esquerda. Sempre lembrando, vai para a esquerda. Então, a minha já parte daqui. 1, 2. Aí eu completo com 0. Então, dá 0,2018. Deu para entender? Deu. Quando o número não tem a vírgula está do lado do meu último número. Quando o número já tem a vírgula, o meu ponto de partida já é onde está a vírgula. Eu não volto para o último número, tá bom? Por quê, professora? Porque uma coisa é você ter R$20,18. E uma coisa é você ter R$2.018. Deu para entender? Então, a vírgula ela é super, super importante. Boa, então de números decimais, era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida? Então, hoje a gente vai colocar a mão na massa. O que vocês vão fazer? Vocês vão traçar uma reta, indicar qual que é o ponto de origem, pode ser no meio da reta, não tem problema, e colocar em ordem os números. Deu para entender? Então, aqui nós temos 2/3, menos 5, 0,2, menos 1,5, 4/7, 9/2. Então, ó, a maioria dos números, eles já estão em forma decimal para vocês. Vocês só vão precisar transformar, por exemplo, as frações 10/8, menos 7/10, e colocar em ordem correta na reta. Então, o que vocês vão fazer na reta? Vocês vão definir um ponto de origem, então, 0. Ó, pessoal, prestem atenção. Vocês vão definir um ponto de origem, 0, e vão fazer marcações. 1, 2, 3. Podem usar até a régua de vocês, não tem problema. Tem que ter o número negativo, tá bom? Camila, você tem alguma dúvida? Então, vocês vão fazer mais ou menos assim o esquema. Pode colocar o 6 aqui e o 6 aqui também. E vocês vão colocando na ordem certinha esses números que apareçam aqui, tá bom? 10 minutinhos para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me chamem. Terminando, vamos mandando um ok no chat, tá bom? Ana Beatriz, Henrique, vocês acabaram? Camila, João? Eu já acabei. Posso corrigir, então? Pode, Sim. eu também já acabei. Vamos lá, então. Vou primeiro fazer a seguinte linha de raciocínio. Eu vou já colocar todos os números que já estão em formas
de decimal ou inteiro, que eu não preciso fazer conta. Deu para entender? Uhum. Então, vamos lá. Fazer de vermelho. 2/3 eu vou deixar para depois. -5. Já coloquei na minha reta aqui. -5. 0,2 positivo. Tá entre o 0 e o 1, certo? Mais próximo do 0, 0,2. -1,5. Tá entre o -1 e o -2, certo? Certo, pessoal? Bem no meinho. Então, -1,5. 4 dividido por 7 vou deixar para depois. 9 dividido por 2 vou deixar para depois. 4. Bem neste pontinho aqui, 4. 0,3 positivo depois do 0,2, certo? 0,3. 2,8 tá entre o 2 e o 3, certo? Mais próximo do 3, 2,8. 7,6. Vou estender a minha reta aqui, colocar um 7 aqui. Vou colocar aqui, 7,6. 1,2 entre o 1 e o 2, mais próximo do 1, 1,2. 10 dividido por 8, 10/8. Vou deixar para depois. -7 eu também vou deixar para depois. -6 sobre 2 também. Então, vamos lá. 2/3. Quanto que deu 2/3? 2 dividido por 3. Quanto que deu aí, pessoal? 2 dividido por 3. Pessoal, vocês fizeram? Quanto que Sim. deu 2 dividido por 3? Tô tentando lembrar, mas eu não anotei, tipo, botei lá no outra folha de um lugar aleatório. Vamos lá, pessoal. Quem falou ok que já tinha terminado? Quanto que é 2 dividido por 3? Pessoal, vocês não fizeram? Sejam sinceros comigo. Vocês estão com alguma dúvida? Eu fiz, mas eu botei uma folha aleatória ali atrás. Eu quis de procurar. Dá 0,6, gente. 0,6, obrigado. 0,6, então, Nada. tá entre o 0 e 1, certo? Pessoal, se vocês não falarem comigo, eu não vou entender qual que é a dúvida. Sim, professora, é porque eu tinha feito no lugar de 2, 3, 2. Tudo bem. Não, pode repetir, porque não dá pra entender. Então, 2,3 é 0,6. E 4 dividido por 7 é quanto? Quanto que é 4 dividido por 7? Quanto que deu, mais ou menos? Eu dei mais ou menos 1,5. Esse aí eu não consegui fazer. Então, vamos lá. 4 dividido por 7. Opa. 571. 571 é 571, mas ó, vamos lá. 4 dividido por 7. Não dá, certo? Então, eu coloco 0, né? Sim, pessoal? Sim. Sim, sim. Então, acrescento um 0 aqui. 40 dividido por 7. Qual que é o número que multiplicado por 7 dá próximo de 40? 5. 5, boa. Dá 35, certo? Uhum. Sobra 5. Não tem como um 0, mais um 0. Qual que é o número vezes 7 que dá mais próximo de 50? Vezes 7, que dá 49. Vezes 7, que dá 49, sobra 1.
Vou deixar porque esses dois números já me dão uma boa dimensão de como ele vai ficar na reta, certo? 9 dividido por 2 é quanto? Calma aí, eu tô olhando aqui, peraí. 4,5? 4,5, boa. 10 dividido por 8. 2 dividido por 8. 1,25? 1,25, boa. Olha aqui. Eu entendi. 2 dividido por 8. Ó aqui, ó. 7 dividido por 10, eu só ando com a vírgula, certo? 0,7. E menos 6 dividido por 2. Seis dividido por 2 é quanto? 3. 3. Boa. Aí é menos 3 ou é 3 mesmo? Isso, menos 3, perfeito. Então, ó, 0,57 e 0,6. Eu vou colocar aqui pertinho, então. Aqui é 4 sétimos. Uhum. E aqui é 2 terços. 4,5. Aqui é 9 sobre 2. 1,25. Aqui é 10 oitavos. Menos 0,7. Tá entre o 0 e o menos 1. Menos 7 sobre 10. Menos 7 sobre 10. E menos 3 tá aqui. Certo, pessoal? Uhum. Sim, sim. Uma perguntinha. Vocês fizeram no caderno ou vocês só estão olhando a minha tela? Todo mundo fez no caderno? Eu também. Professora, eu também. fiz no caderno. Boa. É muito importante que vocês pratiquem, pessoal. Então, vamos para nossa última atividade. Essa aqui eu fiz essa reta. Já coloquei as frações certinho, mas tem erros nessa reta. E eu quero saber, vocês vão fazer para mim, e vocês vão me indicar aonde está o erro. Qual é a fração que está no lugar errado? Tu tem uma fração? Isso, ó. Eu coloquei para vocês 7 frações. Algumas estão no lugar certo, outras não estão. Eu quero que vocês me indiquem quais são as frações que estão no lugar errado da reta. 9 sobre 2. Por que 9 sobre 2 está errado? É verdade. Quanto que é 9 sobre 2? Dá 4,5? 4,5. Ele está entre 4 e 5? Uhum. Ele está bem no meinho? Uhum. Então, 9 sobre 2 está certo. Olha aqui, Eu acho que também olha a outra extremidade. Tá entre o 4 e o 5? Uhum. Menos 9 sobre 2, então é menos 4,5. Então, aqui tá certo também. Eu acho que também é 8 sobre 3. 8 sobre 3. Quanto que é 8 dividido por 3? Dá 2,6. 2,6. Tá entre 2 e 3? Uhum. Então, tá certo também. 2 sobre 9. Quanto que é 2 dividido por 9? 2 dividido por 9? É. Dá 0,2. 0,2? Tá certo 2,9? Entre 1 e 2? Uhum.
Por quê? Sendo que você me falou que o valor dele é 0,2. É zero, tá errado. Boa, esse aqui tá errado, é 0,2. Então, aqui tá o 2 sobre 9. 7,8. Quanto que é 7,8? 7,8. Cadê o 7,8? Aqui, ó. Tá aqui o 7,8. Ó, Do ladinho tá do 1. camuflado. Ok. Dá 0,875. Perfeito. Tá entre o 0 e o 1 mais próximo do 1? É mais próximo do 1. Então, tá certo esse aqui também. Menos 5 sobre 8, ele tá certo? Quanto que é 5 Menos 5 dividido sobre por 8? Caso menos 5 dividido por 8 dá menos 0. 0,6? 0,6, boa. 0,6 está no correto? Não. Não tá correto, porque ele tá entre 0 e 1. Então, esse aqui tá errado. É aqui, menos 5,8. Agora o último. 3 dividido por 5, menos 3 dividido por 5. Está no lugar certo? Posso ficar, não fizesse, tá fazendo. 3 dividido por 5. Dá 6,6. Não, dá 0,6. 0,6. Então, de novo, ele não está no lugar certo. Ele tá juntinho aqui com o 3,5. Com 5,8. Eu fiz só tinha uma fração errada. Deu para entender, pessoal? Deu. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Bora fazer, então, uma retrospectiva? Bora. Professor, é. Oi. Eu tô entendo no final de semana, uma retrospectiva, na aula passada, mas não dá. Ó, vamos lá, então. Bora fazer a retrospectiva. Põe no início rapidinho pra mim. Tô travado. Alguém notou que esse feriado vai ter uma aula de português e uma aula menos de matemática? Não gostei. Eu não vou falar nada. Eu não tenho palavras para descrever esse momento dessa semana, o Corpus Christi. Eu não tenho palavras para descrever esse momento. Peraí, pessoal, que eu tô tentando abrir aqui rapidinho. Gratificante, de verdade. Por que eu não tô conseguindo abrir? Foi. Então, eu vou chamar um por um, vocês vão escolher um número. Cadê vocês? Aqui. Peraí, pessoal, que daqui o meu Microsoft está reiniciando. Vamos lá. Então, números decimais. Todo mundo tá vendo? Sim? João, bora lá então, João. Escolha um número. Opa, desculpa. Peraí, volta. Vamos começar de novo. Então, ó, como vai funcionar? Retomando, como vai funcionar? Vocês vão escolher um número e vão responder a pergunta para ver se vocês conseguiram fixar bem o conteúdo. Então, João, vamos lá, escolhe o número de 1 a 10. Hoje eu tô bem 10. Boa. Qual número é menor que 2 e maior que 1?
menor que 2 e maior que 1 Isso. é 1,05. A B. Boa. Caio, você é o próximo. Escolhe um número. Vai de 5. 5. O número 1,56 está entre quais números? 1,56 Isso. tá entre 1 e 2. 1, 5 e 2. Boa. Camila, escolhe um número. Número 6. Qual é o resultado de 3 dividido por 5? A gente acabou de fazer. 0,6, não é? 0,6. Boa. Joana. 2. 2. 3 inteiros e 15 centésimos. Travou, peraí. Foca no C. 3 inteiros. C. C, boa. Henrique Queiroz. 4. Qual dos números abaixo é o menor? Qual que é o menor entre eles? Aqui só carregou o A. Ah, tá. O B. Boa. Henrique Peixoto. 9. 9. Umas de moeda. Quanto que a gente tem aqui? Peraí. 1,60. Oh, não. É a letra C. Letra C, boa. R$1,65. Chamei todo mundo? Professora, Ana Beatriz, falta a senhora você, tá Ana Beatriz. travando para mim. Tô travando, pessoal, para vocês? Para mim, Aqui não, Não. Gabi. Voltou? Mais ou menos. Mas dá pra ver, mas tá travando um pouco. Ó, Peraí, se falta tá a Ana Beatriz. travando- Ana Beatriz, tenta. uma dica. Escolhe o se número. Se tá travando, desliga sua câmera. Se tá travando, desliga a câmera. E vê se fica melhor. 8. 8. Uma de multiplicação. 7,4 vezes 3. Tá aparecendo só a letra. Aí, pronto. — 22,2. Perfeito. Chamei todo mundo, pessoal? Todo mundo foi? Eu acho que sim. Sim. Vai, professor, faz uma aí, a outra. E a. Tá, ó. Quanto que é 1,5 menos 1,2? Qualquer pessoa que puder responder. 1,2 dá 1,3. 1,3? É 0,3. 0,3. Boa. Sim, eu falei errado, desculpa. O número 3,475 é maior que 3,455. Verdadeiro ou falso? Acho que é falso, eu acho. Eu acho que é falso. Também acho que é falso. Verdadeiro. Vou explicar por que é verdadeiro na próxima aula. 2,1 mais 1,3. Opa, peraí que acabou o tempo. Então, vamos lá. 2,1 mais 1,3. Quanto que dá? 3,4. 3,4. Perfeito. Na próxima aula, por que eu trouxe
Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre como que um número decimal é maior que o outro, por que que um é maior que o outro. Então, aquela questão era um desafio para vocês pensarem um pouquinho o que são números maiores ou menores em relação aos números decimais. Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre os números decimais e a gente aprofundou um pouquinho mais sobre o estudo das frações. Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje. Bora Tchau. descansar. Beijos. Até a próxima aula. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. E aí, conhece o Square? Eu Oi, não. Henrique. Só pra saber, assim, só pra saber. Saber o quê? Eu vi que você Nossa, mandou mensagem lá no então, WhatsApp eu queria perguntando, saber Henrique. Eu não que conheço. é um site de programação de jogos que eu uso e eu tava procurando algum amigo meu que pudesse, criar uma equipe, assim, pra gente fazer um jogo junto, alguém que também gostasse de programação aqui no Alicerce. Eu também queria fazer esse jogo e também poder me enturmar um pouquinho mais com a Tena. Ah, eu acho super legal a sua iniciativa, Henrique. Mas eu não conheço, eu vou procurar saber. Tá bom? A gente se informa, qualquer coisa a gente pode fazer uma aula de descoberta sobre Sim. isso. Verdade. Aí você ajuda É eles também a simples. mexer, e aí a gente faz o dia da programação. Ele tem uma linguagem simples de blocos. Você monta os blocos e cada bloco exerce um comando. Não, perfeito. Então a gente pode ver isso, da gente Sim. fazer o dia da programação e você ser o nosso mentor. O que você Ok. acha? Só que Tá bom. Ah, muito eu boa. tenho muita vergonha. Tipo, pra eu escrever aquela mensagem foi quase um sacrifício pra mim. Eu morri de vergonha, sabe? Não, mas calma, a gente vai estar junto. Eu e a Pro, a gente vai pesquisar a um gente pouquinho vai mais sobre o ajudando. assunto e a gente vai ajudando você. E Eu você tava dando vai. uma olhada aqui, Henrique. Você já viu um programa, um site que chama code.org? Sim, eu É usava bem ele. parecido, né? Eu uso com a minha outra turma, o code.org. É muito parecido, é realmente bem bacana de fazer. Sim. A gente pode pensar nisso, Gabi, acho uma boa. Já tô já pensando. Aí a gente conversa direitinho com você, Henrique, tá bom? Ok. A gente avisa um Obrigada. tempinho antes. Tchau. Beijo, Henrique. Tchau, beijo. Oi, pessoal. Oi. R$ 95% dos brasileiros precisam melhorar a sua base educacional. E se a gente pudesse levar educação de qualidade e acessível para todas as idades? Essa é a missão da Alicerce. Eu acho o Alicerce muito legal, muito bonito, assim, as formas que os professores dão aula, o jeito aqui do Alicerce de ensinar a gente, que a gente tem que aprender e que a gente tem que aprender pra gente fazer aquilo que a gente quer fazer quando crescer. Aqui tem um aprendizado diferente da escola, e que se você perguntar, eles não vão te oprimir ou falar, não vou te explicar não, que eu já expliquei uma vez, estava conversando. Pode ser que às vezes você esteja conversando sobre um outro assunto, mas aqui eles explicam pra você quantas vezes você precisar para aprender. Eu gosto muito desse jeito. Quando ela falou pra mim assim, quando eu crescer eu vou ser advogada, acho que eu vou até me arrepiar. Por quê? Porque a minha filha, ela é preta. E ela pensando alto, pra mim já é gratificante minha filha pensar alto de querer ser advogada. E eu falo pra ela, pra você querer ser advogada, você tem que continuar nesse caminho que você tá. Eu pensei que nunca ia ter a oportunidade de estudar mais e vocês me deram essa oportunidade. Estou muito feliz. Aprendi muito com vocês. Agradeço a Deus por poder ter colocado vocês na minha vida. Já caminhamos muito, mas ainda estamos só no começo de uma longa jornada. Acreditamos que um negócio de impacto pode sim mudar o jogo na educação brasileira e, por isso, pedimos que você conheça o Alicerce.
Acompanhe, divulgue e torça pelo nosso trabalho para que juntos possamos construir um alicerce cada vez mais forte. Um alicerce feito para todas as idades. Um alicerce que leva a educação para qualquer lugar do Brasil. Um alicerce que milita pela causa antirracista e que trabalha pela equidade racial no Brasil. Um alicerce que abraça a diversidade e luta por respeito. Um alicerce que quer levar mais oportunidades para quem sonha com ela todos os dias. Um alicerce cheio de vontades e pronto para impactar e transformar milhares de vidas. Vem com a gente?